Fala pessoal, começando agora nosso módulo 6 sobre valor presente, quase chegando lá no final do curso. Pessoal, se você já chegou até aqui, já se considere um vencedor, uma vencedora, tá? Porque realmente é. Então muita gente já para pela metade do caminho. Lembrando, esse material está disponível aqui no meu site para compra, tá? Na descrição aí do vídeo tem também. Então pessoal, vamos lá. Falar aqui um pouquinho de valor presente, taxa interna de retorno. Geralmente esse tipo de conta o pessoal utiliza calculadora, mas a prova, quando ela te dá esse tipo de questão, por exemplo, eu vou pegar aqui um denominador que tem um exponencial 3, exponencial 4, 5, a gente vai ter já, lembra que o enunciado costuma dar para a gente já o resultado desse exponencial, por exemplo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Tá bom? O que a gente tem que entender literalmente aqui o que significa, as definições, e depois, né, na próxima aula que tem os exercícios, vocês vão entender como que cai, que eu trouxe questões que já caíram justamente em provas de bancos. Bora lá então, ó. Considere valor y0, 1, 2 e o n nas datas 0, 1, 2 e n que está aqui embaixo. Chamamos de valor atual na data 0, então esse daqui recebe o nome de valor atual. Há uma taxa de juros i, ok? A soma dos valores equivalentes desses capitais na data 0. Ok, os valores monetários referidos podem ser pagamentos de uma dívida ou então rendas recebidas. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso simplesmente pegar este valor e trazer ele para o valor presente. Posso pegar esse outro e também trazer para o valor presente, por aí vai. Só que daí eu tenho que fazer o quê? Justamente essa divisão aqui, que é quando eu coloco, ó, se eu vou descontar, né, apenas um único período neste valor, eu vou colocar um expoente como sendo 1. Se aqui são 2 períodos, eu coloco como 2 e assim por diante. Aqui tem a fórmula genérica, né, que seria do valor atual, mas não se preocupa com isso agora, tá bom? Vamos passar aqui, porque daí eu já trouxe alguns exemplos para você já começar a entender. Olha só. Uma empresa prevê o pagamento de R$2.000 daqui a um mês. Então, ó, 2.000 daqui quanto tempo? Um mês. Então, eu já sei que o meu expoente aqui, ó, o primeiro expoente que eu vou colocar aqui nessa fórmula será quantos? 1. 3.000 daqui a 2 meses. Então, aqui eu já sei que é 2. E 5.000 daqui a 3 meses. Quanto deverá aplicar hoje a juros compostos, a taxa de 1,5% ao mês para fazer frente a essas despesas, sobrando saldo nulo? Ou seja, acaba tudo após o último pagamento. Então, o que a gente deveria fazer, pessoal? Você vai utilizar aquela fórmula que eu passei ali no slide anterior aqui, e aí você iria substituindo, né? No Y0 aqui, a gente não coloca nada, porque ele não falou que não teve nenhum pagamento hoje, na data atual. Ele só falou daqui a um mês, então a gente pula. Aí ele colocou 2.000, 3.000, 5.000. E aqui embaixo, ó, o que ele fez? A taxa de juros é 1,5, 1,5%. É a mesma coisa que fala 0,015. Ele somou 1 mais essa taxa. Então, 1,015 elevado a 1, 1,015 elevado a 2, 1,015 elevado a 3. Não vou fazer essa conta aqui com vocês, mas ele precisaria aplicar este valor aqui para ele conseguir fazer frente a esses 3 pagamentos. Por que eu não vou fazer essa conta? Ó, porque isso daqui é só para você entender, é um introdutório. Vou passar alguns slides para frente, só para você ver, olha, na própria questão que caiu na época da Cisgran-Rio, ó, eles deram o valor do expoente, então não vou ficar perdendo tempo fazendo esse cálculo, né? Porque senão o que eu teria que fazer? Teria que fazer, ó, 1,015 multiplicado por 1,015, aí eu chegaria nesse primeiro. Aí se multiplicasse de novo por 1,015, aí eu chegaria nesse terceiro. Aí faz a divisão, não é o intuito aqui, tá? Uma loja vende um conjunto de sofás por R$500 de entrada, agora falou que teve a entrada, então ó, teve o valor presente, ele aparece aqui já como sendo Y0, né? Y0. Mais 3 prestações mensais, 800 cada uma, então é mesmo, 800, 800, 800, e ele falou que são 3 prestações. Se um comprador consegue aplicar seu dinheiro à taxa de 1,2, quanto deverá dispor hoje para poder efetuar a compra? Aí a mesma coisa, colocou a taxa aplicada, chegou no resultado, tá bom? Vamos lá para próximo exemplo nosso, né? Agora ele vai pedir para a gente descobrir o valor da prestação. Então, uma televisão é vendida à vista por R$1.500. Então, já sei o valor atual dela, já sei isso aqui, ó, já sei o V da nossa fórmula aqui. Então, já é os 1.500, vou colocar aqui, ó, V.
Ou então, a prazo em 3 prestações mensais iguais sem entrada. Sem entrada, então não tem aquele Y0, ó, colocar um X. Qual o valor de cada prestação se a loja pretende ganhar 3% no financiamento? Aqui está a nossa taxa de juros, então vai ser 1,03, né? Já fazendo as devidas, o somatório com o número 1 e dividindo isso daqui por 100. Seja X o valor de cada prestação, se a loja pretende ganhar 3% sobre o valor financiado, então 1.500 é o valor atual das prestações, ok, tá aqui, e a taxa de 3%. Então, ó, o que ele fez? Ó, colocou aqui na nossa fórmula 1.500, esse aqui é o V. No Y0 não tinha entrada, então pula isso dali, aí ele coloca a prestação, né, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, prestação dividido por 1 mais a taxa, elevado a 1, depois elevado a 2, depois elevado a 3, isso que ele fez. Aí ele colocou esse X aqui em evidência, né? Então passou multiplicando cada um deles. Aí fez a conta, né? Fez aqui a divisão, beleza, chegou em 0,9709x mais esse valor igual a 1.500 e depois só foi concluindo o cálculo, tá? Eu não estou literalmente calculando, pessoal, eu sei, né? Mas eu gosto sempre de falar porque a gente vai fazer isso no exercício de fixação. Isso daqui são só exemplos para você estudar na sua casa, tá bom? Vamos lá para agora falar um pouquinho dessas análises alternativas de pagamento pelo valor atual, que é a mesma fórmula. O que muda aqui é que ele só está te dando duas opções, né? Por exemplo, qual que é a melhor alternativa para eu efetuar um pagamento? Aí você tem que calcular o valor atual, e aí o que tiver o menor valor atual vai ser o melhor custo, vai ser a melhor alternativa. Então vamos aqui, por exemplo, já, ó. Uma casa é vendida por R$326 mil à vista, ou a prazo por 90 de entrada, então agora já tem o nosso Y0 lá, então está aqui, ó, 90 de entrada, mais 3 prestações mensais iguais de 80 mil cada uma, então 80, 80, 80, vencendo a primeira um mês após a entrada. Qual a melhor alternativa de pagamento para um comprador que consegue aplicar seu dinheiro à taxa de juros? Então o que eu vou ter que fazer? Ó? Se eu pagar à vista é 326 mil. Se eu pegar esses 326 mil, eu pago a entrada e aí eu pego e aplico o restante, quanto que eu vou ter lá no final? Aí você tem que ver, o que for menor vai ser a melhor opção. Aí ele colocou na fórmula, ele chegou no valor de 325.278. Então, ó, como o valor à vista, 326 mil, é maior do que esse valor presente líquido, então o que você faz? Paga a prazo. Realmente pega o seu dinheiro e aplica nessa taxa de juros aqui, porque você vai sair ganhando. Então, é apenas uma análise de pagamento. Mais 2 slides aqui com teoria, e aí já pula para a próxima aula, a gente já começa os exercícios. Então, ó, chamamos de investimento toda aplicação de dinheiro visando ganhos. No caso de uma aplicação em capital físico de uma empresa ou bens reais, o investimento pode ou não ser aceitável para quem está investindo. Então, às vezes a pessoa tem uma decisão aqui, olha, estou querendo aplicar aqui e quero comprar um trator para essa companhia. Será que isso daqui vai me gerar lucro ou não? Isso porque o dinheiro aplicado no investimento poderia ter outro destino. Então ele podia falar, se esse trator eu comprar ele, eu vou conseguir aumentar quantos minha lucratividade na empresa? Aí fala, você vai conseguir 7% aqui ao ano, a mais. Aí essa pessoa fala, mas se eu pegar esse meu dinheiro e aplicar em um título público no mercado financeiro, eu ganho aqui 8%. Então não compensa eu aplicar nesse trator aqui. É melhor eu aplicar no investimento livre de risco, que eu ganho aquela taxa. Ou poderia ser o contrário. Vou aplicar aqui no título público e vou ganhar somente 5%. Aí você fala, então tá. Então minha taxa interna de retorno ela é maior do que a minha taxa mínima de atratividade. Tá bom? Vou explicar já para vocês. Então, imagine que o empresário tem a opção de investir em projetos de sua empresa ou oportunidade de oferir ganhos em outra aplicação. A taxa que o investidor vai conseguir oferir nessa outra aplicação a gente dá o nome de taxa de atratividade. Então, quando eu vou aplicar, por exemplo, em um ativo aqui, diferente desse que é um bem, né, um capital produtivo, um capital físico, essa taxa aqui ela é chamada de taxa mínima de atratividade. E o que significa isso? Significa o seguinte, o mínimo que eu quero ganhar é 8%. Por quê? Porque 8% eu não corro risco nenhum, aplico em um título público. Se eu ganho 7%, então minha taxa mínima de atratividade não foi atingida. Então não vou realizar esse investimento. Então a gente pode pensar assim, se o valor presente líquido ele for menor do que a taxa de atratividade, o que acontece? O investimento não vai ser aceito. Nesse caso aqui eu estou comparando a taxa interna de retorno.
tá bom? Taxa interna de retorno menor do que a TMA, não vou aceitar, não aceito investimento. Agora, comparando com esse segundo ponto aqui, a taxa interna de retorno de 7%, ela é maior do que a taxa mínima de atratividade. Nesse caso, eu aceito. Isso vale para o VPL também, tá? Então, comparando o VPL, se ele é maior do que a taxa de atratividade, significa que você vai ganhar aquele valor, você vai ficar mais rico o valor que você encontrou no VPL se você aplicar em relação, por exemplo, a um título público. Tá bom? Então você sempre vai escolher aquele que tiver maior VPL, tá bom? Desde que seja positivo, obviamente. Se for VPL negativo, quer dizer que você não vai ter lucro nenhum aplicando naquele instrumento. Vamos lá para o nosso exemplo, aí a gente finaliza aqui a aula. Ó, um investidor prevendo a valorização dos imóveis em uma certa região, em decorrência da construção de uma futura estrada, resolve investir 200 mil na compra de um terreno e construção de um galpão. Ele estima alugar o galpão por 12 mil ao final de cada ano durante 3 anos. Em seguida, daqui a 3 anos, vender o imóvel por 220 mil em consequência da valorização. Então, ele ganharia 20% já aqui na valorização, né, o que ele estima. Considere que todos os valores monetários estejam em valores reais e que a taxa de atratividade, ou seja, o mínimo que ele quer ganhar é 6%. Se ele ganhar menos do que 6%, ele não vai comprar esse galpão. Tá bom? Porque senão ele poderia aplicar aqui um título e ganhar os 6%. Verifica se o investidor deve ou não aceitar o investimento pelo método do valor presente. Então, usa aquela mesma fórmula lá, ó. 12 mil é a primeira prestação. Por que colocou 232? Porque no terceiro ano ele ganha 12 mil, né? Só que ele ganha 220 mil, porque ele vai vender. Então, ele ganha 232. Aí você pega a taxa mínima aqui de atratividade dele, coloca lá no denominador, faz os devidos cálculos, chegou no valor de 216. Esse valor presente líquido, pessoal, de 216, ó, 216, ele é maior do que o investimento que ele fez de quantos? De 200 mil. Se esse valor presente líquido é maior do que a taxa mínima lá de atratividade dele, então o que ele vai fazer? Que ele vai ter um ganho extra, ele vai realizar esse investimento aqui. Ele tem que fazer o quê? Aceitar o projeto, tá bom? Então, ó, mais exemplos mesmo. Próxima aula a gente já faz uma questão que caiu em prova aqui. Tem outra também que caiu aqui no FGV. Tem mais uma, ó, mais 3 questões para a gente resolver. Você vai fixar bem esses conteúdos, aí a gente faz na prática mesmo. Tchau, tchau!